Capítulo 188, Os Pensamentos de Nashui. Tradução, do Corã Revisão, Zezin. Ouvindo a pergunta de Nai, Lin Ming mostrou um sorriso. Ele adivinhou o chamado Deus Olho da Bruxa era Yamu. Ele disse, tudo o que experimentei no reino celestial foi uma confusão absoluta. Eu vi o Deus do Olho das Bruxas lá. Existe uma chance fortuita dentro do reino celestial, se você trabalhar duro, então há uma chance de você ser selecionada. Se você fizer isso, seu poder aumentará a passos largos. Lin Ming não mencionou que ele passou pelos 7 graus andar, isso seria simplesmente muito chocante para todos. Eu também posso ir. Como Nai ouviu as palavras de Lin Ming, seu coração começou a bater loucamente em seu peito. Dia e noite, desejava força. Não só queria se vingar de seus pais, mas também queria reconstruir sua tribo na. Se possível, ela até queria vingar seu mestre. No entanto, o inimigo de seu mestre era um mestre no nível intermediário do reino Outian. A distância entre eles era simplesmente vasta, até o ponto em que ela nunca poderia atingir esse objetivo em toda a sua vida. E se ela tivesse a chance de ir ao reino celestial? Isso significava que ela se tornaria um mestre pelo menos tão poderoso quanto Nayanda. Ela poderia até entrar no reino Xiantian. Quando chegasse a hora, independentemente da reconstrução da tribuna ou da morte de todos os seus inimigos, tudo seria simples. Pensando nisso, Nai inconscientemente apertou o punho. Ela queria se tornar forte. Forte o suficiente para controlar seu próprio destino. Havia uma confusão de emoções enquanto olhava para Lin Ming. Lin Ming não tinha dito quantos níveis ele havia passado, no entanto, Nai tinha um pressentimento de que ele deve ter pelo menos alcançado os 5 graus nível, ou mesmo ultrapassado a majestade do Imperador das Penas ao entrar nos 6 graus. Aqueles da região selvagem do sul adoravam os heróis corajosos. Agora, havia um futuro herói na sua frente. Nai achava difícil manter seu humor em tranquilidade. Ela também entendeu que havia um fosso muito grande entre eles, era apenas um desejo de esperar que ele ficasse ao seu lado e a ajudasse. Só ela poderia construir seu próprio destino. Até agora, os 3 já haviam chegado à entrada da Terra Santa do Feiticeiro. Nai abriu a transmissão e Lin Ming saiu. Era como disse Nai, havia 4 cadáveres de cavalos que não estavam muito longe da entrada e 2 tinham sido comidos parcialmente. Como o tempo do sudeste era escaldante e também extremamente úmido, os cadáveres de cavalos já haviam começado a apodrecer. Havia moscas de moscas reunidas em torno dos 4 cadáveres, era uma visão desagradável. Depois que Lin Ming apareceu, houve agitação nos arbustos nas proximidades. Um lobo corrupto surgiu, seus olhos verdes brilhando enquanto olhava para Lin Ming com ódio e fome. Seu amigo desapareceu e não podia ser encontrado, não importa o quanto ele procurasse. Agora ele estava extremamente irritado e pretendia destruir qualquer coisa que aparecesse na frente dele. Vendo este lobo corrupto, Nashui empalideceu. Ela inconscientemente abaixou-se atrás de Lin Ming. Mas a expressão de Nai não mudou. Ela sabia que para Lin Ming, este lobo corrupto não era mais que uma formiga no chão. Aô! O lobo corrupto uivou loucamente e depois saltou para frente. Esticou as garras afiadas e atacou a garganta de Lin Ming. Lin Ming zombou. Ele acenou com a mão e emitiu 100 filamentos de verdadeira essência que se afundaram no lobo corrupto como se fosse uma chuva de flechas. Puf! O lobo corrupto cuspiu uma gota de sangue preto. Seus órgãos já estavam completamente virados para a verdadeira essência vibrante e ele finalmente caiu no chão como um cachorro morto. Todos os seus ossos foram esmagados em pedaços e se transformou em uma pilha de carne podre, imediatamente e violentamente morreu. Morto, está morto? Nashui estava incrédula. Ela adivinhou que Lin Ming seria capaz de matar facilmente o lobo corrupto, mas não achou que fosse fácil em tal grau. Ele apenas olhou para o lobo corrupto e morreu.
Que tipo de força era essa? Nashui respirou profundamente enquanto Lin Ming preencheu toda a sua visão e a admiração misturada com a adoração de um herói lhe encheu. Vamos, disse Lin Ming. Aonde vamos? Nai perguntou. Encontraremos um lugar onde você pode se estabelecer e então cumprirei a minha parte do trato. Eu irei à tribo Verme de Fogo, matarei Shiguda e me vingarei dos seus pais. Lin Ming primeiro eliminaria Shiguda, então ele iria para a montanha Choque do Trovão e veria o tipo de valor que esta grama trovão tinha. Quanto à chama tribal da tribo Verme de Fogo, ele não estava com pressa para tomar ela. Você vai matar o Shiguda agora. Nai congelou. O cultivo de Shiguda estava a meio passo do reino Outian. Não só isso, mas certamente haveria muitos mestres protegendo-o. Lin Ming estava apenas no nível de pico do estágio forjamento ósseo. Embora ela soubesse que a força de Lin Ming era incrível, isso ainda era um risco grande demais para tomar. Afinal, a diferença entre o estágio de alteração dos músculos e o estágio de forjamento ósseo era muito menor que a diferença entre o estágio de forjamento ósseo e o período de condensação de pulso. Ela não podia deixar de dizer, Senhor Mumu, eu sei que você é muito forte, mas Shiguda já está a meio passo do reino Outian. Lin Ming disse, não importa. Se houver uma mudança inesperada de eventos e algo der errado, então eu posso escapar facilmente. Vamos. Antes que ela pudesse dizer algo mais, Lin Ming já havia se virado e começou a andar. Nai só podia suspirar e manter seus pensamentos para si mesma. Ela podia sentir que Lin Ming era um jovem muito teimoso, ele não era alguém que facilmente mudaria de ideia. Além disso, ele era alguém que seria no futuro um tipo de Deus. Se ele tivesse a confiança para dizer que podia, então ele teria a capacidade de fazê-lo. Enquanto Nai estava pensando, ela acidentalmente vislumbrou sua pequena irmã. Ela realmente viu sua pequena irmã olhando para as costas de Lin Ming, seu rosto pequeno corado de vermelho e seus olhos se movendo como se não soubesse o que estava pensando. Nai estava estupefata e então de repente ela reparou em algo. Talvez Nashui estivesse gostando de Lin Ming. Quando as adolescentes atingiam a puberdade, muitas vezes elas se interessariam pelo sexo oposto. Claro, também havia o fato de que Lin Ming tinha características maravilhosamente bonitas, ele era poderoso e também tinha uma personalidade afiada e calma. Não só isso, mas quando Nashui enfrentou uma crise e se afogou no desespero, Lin Ming apareceu na frente dela e resolveu facilmente todas as crises. Isso inevitavelmente produziria o sentimento de adoração em direção a Lin Ming por parte de Nashui e ela inconscientemente havia se apaixonado por ele. Talvez até ela não estivesse ciente de seus próprios sentimentos. Nai suspirou. Havia simplesmente uma grande distância entre sua pequena irmã e Lin Ming. No entanto, ela não queria interferir com os sentimentos de sua pequena irmã e ela também não queria considerar a diferença de status entre ela e Lin Ming. Ela só podia deixar a natureza seguir seu curso. A tribo Vale da Névoa era uma tribo muito comum dentro das inúmeras tribos grandes e pequenas da região selvagem do sul. Sua população era apenas de 4 ou 5 mil. Esta tribo estava localizada em um vale montanhoso e no início da manhã o vale se preenchia com um nevoeiro pesado, assim ela havia adquirido o nome. A tribo Vale da Névoa estava a apenas 600 milhas de distância da tribo Verme de Fogo. Há 10 anos, havia caído nas mãos da tribo Verme de Fogo e agora era uma tribo serva. Seu chefe tribal tinha sido abatido e agora seu governante era um homem da tribo Verme de Fogo. Todos os anos, eles teriam que pagar tributos em porcos, gado, ovelhas, sedas, vinhos e minerais todos para a tribo Verme de Fogo. Às vezes, eles tinham que enviar como tributos as suas lindas mulheres. A maioria das tribos da região selvagem do sul eram sociedades matriarcais e os que estavam no poder não podiam criar haréns. No entanto, existiam clãs patriarcais que o faziam, como a tribo Verme de Fogo.
O chefe, os generais e os xamãs da tribo Verme de Fogo eram todos homens e eles também tinham haréns cheios de inúmeras mulheres bonitas. A tribo Vale da Névoa não era muito grande. No entanto, porque estavam localizados no sul perto de um cruzamento de estradas-chave, geralmente havia muitos visitantes que iam e vinham. Existiam muitas estalagens, restaurantes e outras instalações que foram construídas para acomodá-las. A pousada Mansão da Névoa era uma das maiores. Hoje, um jovem com duas garotas, todos olhando em torno de 15 ou 16 anos, tinha chegado à pousada Mansão da Névoa. O jovem usava um chapéu de bambu e carregava um sabre nas costas. Ele deveria ser um artista marcial. As duas jovens usavam véus e não era possível ver seus rostos. No entanto, suas aparências eram magras e elegantes, então eles eram presumivelmente beldades. Um garçom caminhou para cumprimentá-los com um sorriso acolhedor. Embora esses três convidados fossem jovens, de acordo com a experiência do garçom no campo da hospitalidade, eles eram provavelmente alguns indivíduos destacados de fundo distinto. Por isso, ele estava excepcionalmente atento a eles. Na região selvagem do sul, havia inúmeras etnias diferentes, todas com seus próprios costumes variados. O servo sabia que muitos dos homens usariam chapéus de bambu e as mulheres vestiam véus, assim ele não se importava muito com isso. Ele suspirou interiormente com um pouco de emoção ao ver um menino tão jovem. Este garoto tinha sorte com as mulheres, ele mesmo tinha duas garotas com belos corpos seguindo-o. Cliente, você vai ficar na nossa pousada. Milímetro. A jovem do chapéu de bambu era Lin Ming. Ele jogou uma moeda de ouro no garçom e disse, me dê seus 2 melhores quartos próximos um do outro. Nossos cavalos estão lá fora, alimente-os também quando chegaram, eles já tinham comprado 3 bons cavalos. Uma vez que eles fizessem os preparativos para matar Shiguda, eles imediatamente deixariam o Vale da Névoa. Lin Ming não se preocupou com o fato de que alguém o seguisse ou investigasse. A tribo Vale da Névoa estava a 600 milhas da tribo Verme de Fogo. Não só isso, mas esta era uma localização-chave entre as rotas de viagem e havia muitas pessoas aqui que eram visitantes. Lin Ming e seu pequeno grupo eram uma visão comum que não provocaria qualquer suspeita. A pessoa normal simplesmente não podia ver através do cultivo de Lin Ming. As duas irmãs Nai e Nashui também estavam apenas no estágio de treinamento das vísceras, não podendo ser consideradas tão estranhas ou únicas. Eles também cobriram suas aparências para que não houvesse nenhum problema. O cliente veio em um ótimo momento, isso deve realmente ser uma coincidência celestial. Acontece que temos 2 dos nossos melhores quartos restando e eles também estão próximos um do outro. Eu imediatamente os prepararei para você. Quando o garçom terminou de dizer isso, ele conduziu Lin Ming e as irmãs para os quartos. Lin Ming olhou para dentro. Os quartos eram limpos e arrumados. Satisfeito, ele assentiu. Isso serviria. Prepare alguns pratos para nós e uma panela de chá. O cliente quer chá? O garçom hesitou e imediatamente sorriu. O cliente não deve saber. O vinho das flores enevoadas do Vale da Névoa é famoso em toda a região selvagem do sul. Todos os anos nós entregamos esse vinho como tributo à tribo Verme de Fogo. Para todos os banquetes da tribo Verme de Fogo, eles também utilizam o vinho das flores enevoadas. Oh! Se é assim, então me traga uma jarra de vinho das flores enevoadas. Lin Ming não se importava muito. Embora ele não bebesse muito, ele cresceu em um restaurante e tinha alguma experiência com o vinho. Então vou trazer uma jarra de vinho das flores enevoadas. Se eu puder recomendar algo, também temos os sapos lamacentos do vale. Nossos sapos lamacentos do vale também são muito famosos. Depois de provar um deles, você nunca poderá esquecê-lo. Milímetro. OK. Lin Ming não se importava com o que ele comeria.
colocou o sabre sobre a mesa e sentou-se com as duas jovens. O garçom assentiu e caminhou em direção à cozinha. No entanto, depois que os sapos lamacentos do vale e o vinho das flores enevoadas foram servidos e Lin Ming as provou, ele não pôde evitar exclamar com prazer. Essas eram realmente iguarias raras. Nashui também comeu como se realmente gostasse do gosto. Era só que ela tinha um véu cobrindo o rosto dela, então não era fácil comer, ela só poderia arrancar pequenos pedaços pequenos. Neste momento, surgiu de repente o som de cascos trepidantes fora da pousada. Lin Ming levantou-se e viu 5 cavaleiros pilotos no topo de 5 grandes cavalos vermelhos pararem fora da pousada. Estes 5 cavalos não tinham um único cabelo rebelde. Eles tinham mais de 9 pés de altura e tinham corpos maciços. As suas respiradas eram como um trovão. Eles deviam pesar mais de 2.000 jins. Cavalo de sangue carmesim. Lin Ming reconheceu esse cavalo. Se este fosse reino da fortuna do céu, esses cavalos custariam 4 ou 5 mil taias de ouro. No entanto, parecia que os cavalos de sangue carmesim da região selvagem do sul eram muito mais baratos. Um dos 5 cavaleiros vestindo armaduras de couro desmontou de seu cavalo de sangue carmesim. Ele era muito alto e carregava uma longa lança nas costas. Ele era muito musculoso e caminhou com passos calmos. Sua respiração era longa e alguém podia facilmente ver que ele era um mestre que tinha aperfeiçoado as habilidades fundamentais. As outras 4 pessoas eram muito mais comuns. No entanto, quando eles caminharam, eles inconscientemente revelaram uma aura assassina. Isso era obviamente por eles serem endurecidos por suas experiências e os incontáveis assassinatos que haviam cometido.